Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o modelo atômico quântico e os números quânticos. Para isso, a gente vai precisar entender algumas teorias que foram desenvolvidas por alguns cientistas, dessa geração da mecânica quântica. Então, vamos lá. O que é a mecânica quântica? É um ramo da física que estuda as partículas atômicas e subatômicas. Como foi dado esse modelo atômico, né? Ele baseou-se apenas em forma matemática da estrutura atômica. Então, todo ele é constituído, baseado em cima de fórmulas e cálculos feitos por esses cientistas. Os novos conceitos da mecânica quântica tornaram inviável admitir que o elétron se deslocava em trajetórias bem definidas, e com isso tornou o modelo atômico, de Rutherford Bohr obsoleto. O primeiro princípio, que a gente vai ver aí é o princípio da dualidade, de de Broglie. O que o princípio da dualidade fala? Que o elétron ora se comporta como uma partícula, ora se comporta como uma onda. Só que junto disso ele exclui a simultaneidade. O que isso quer dizer? Que o elétron ele não poderá ter esses dois comportamentos ao mesmo tempo. Então, ou ele vai estar se comportando como uma onda, ou ele vai estar se comportando como uma partícula. Entender um pouquinho mais, do que seria esse comportamento, eu tenho aí na imagem o comportamento do elétron, né? E aí, o que a gente vê? No lado esquerdo, vocês estão vendo o elétron se comportando como uma onda. Você vê que ele consegue passar por feixes, por fendas, e mesmo assim ele se espalha na próxima tela. Então, ele tem, essa questão de conseguir se espalhar. Agora, quando ele se comporta como uma partícula é como se ele tivesse massa, né? E aí, quando ele passa por uma fenda, ele já não tem esse espalhamento após a fenda. Ele fica mais focado, tá? Então, seriam esses dois comportamentos. Normalmente, a gente tem ou uma onda ou uma partícula. E o elétron acaba tendo o comportamento dessas duas formas, tanto de onda como de partícula. Depende do momento e da energia. Um outro princípio, que nós precisamos saber é o princípio da incerteza de Heisenberg. O que ele fala? Que é impossível determinar simultaneamente, com precisão, a posição e a velocidade do elétron. Então, não tem como você saber o nível, a velocidade, o movimento que ele está fazendo naquele instante, Então, você tem sempre uma incerteza. É sempre a partir de contas que te dão uma probabilidade daquilo estar acontecendo. E por último, nós temos a equação de Schrödinger. Essa equação, ela tentou descrever melhor os fenômenos relativos ao elétron, tá? E aí essa equação acabou ficando muito famosa, Ela é famosa até hoje, dando origem, assim, à teoria do orbital atômico e com isso dando o formato do modelo atômico atual, tá? E para isso eles reuniram algumas teorias, O elétron apresenta o comportamento dual e não há certeza de sua posição e velocidade em determinado tempo, tá? Isso ele confirma. E o orbital é uma região de alta probabilidade de encontrar o elétron. Então, quando a gente fala em orbital atômico, a gente está falando de uma região onde existe uma probabilidade muito grande de você ter um elétron ali. E aí o modelo atômico, atual, ele fica mais próximo dessa imagem aí. A gente tem o núcleo, onde você tem uma carga ali condensada no centro. E você tem essa região aí que vocês podem perceber por esses pontinhos, em azul, que ela é a região onde encontram-se os elétrons, a eletrosfera aí. Só que essa região você pode ver que tem alguns lugares que eu tenho esses pontinhos, numa concentração maior e outros numa concentração menor. O que isso quer me informar? Onde eles estão aqui numa concentração maior, eu tenho uma maior probabilidade de encontrar o elétron naquela região. Beleza? A partir de todas essas equações da mecânica quântica, deram-se origem aos números quânticos, tá? Os números quânticos, eles fornecem informações importantes sobre a localização de um elétron quando ele está no seu estado de energia fundamental, então quando ele está no estado do permitido. E aí são 4 números quânticos. Quais? O número quântico principal, tá? Que ele indica a distância média do elétron ao núcleo
e indica a camada ou nível de energia, né, do elétron, se ficasse um pouquinho melhor para vocês lembrarem. Então, lembram lá que são 7, né, camadas. Eu tenho K, L, M, N, O, P e Q. Quando a gente falar de número quântico principal, a gente vai usar os valores dos níveis. Então, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, tá? Número quântico secundário ou azimutal. Ele indica o subnível de energia do elétron, tá? Então, vocês vão ver lá em qual subnível o elétron está. E aí, cada subnível ele vai ter um tipo de orbital, né? Um tipo de orbital atômico. E aí também uma diferente forma geométrica. Então, quais são esses subníveis? Eu tenho S, P, D, F. Só que a gente vai usar valores para representar esses subníveis. Então, eu vou usar 0 para S, 1 para P, 2 para D e 3 para F. O terceiro número quântico é o número quântico magnético. Ele indica a orientação do orbital no espaço e os seus valores são inteiros. Como que a gente vai ver aí o que ele tem, né? Se você ver, ele vai ser representado aí por quadradinhos, né? Que isso indica que eu tenho um orbital, então aqui no primeiro eu tenho um orbital só. E a gente vai usar valores para indicar quais são esses orbitais, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um quadradinho, meu orbital vai ser sempre chamado de 0. Aqui no segundo, né, eu já tenho 3 orbitais. Então, o central, eles são sempre 0. Quando vai para a esquerda, né, então ele vai de -1 até -3. E quando vai para a direita, ele vai de +1 até +3. Isso depende da quantidade de orbitais que eu tenho. Esses orbitais, eles indicam os subníveis também desse elétron, então vai de acordo com cada subnível. Por quê? Se a gente perceber, nesses subníveis, eles têm uma quantidade máxima de elétron. A quantidade de orbital é sempre a metade dessa quantidade. Então, por exemplo, no S eu posso 2 elétrons, então eu tenho 1 orbital. No P eu posso 6 elétrons, então eu tenho 3 orbitais. No D eu posso 10 elétrons, então eu tenho 5 orbitais. E no F eu posso 14 elétrons, então eu tenho 7 orbitais, beleza? O quarto e último, né, número quântico é o spin. Esse está associado à rotação do elétron. Então, o elétron ele pode fazer uma rotação horária ou anti-horária. E aí a gente usa os valores menos meio ou mais meio para simbolizar essa rotação. Só que não é adotado um padrão. Então, não quer dizer que sempre, né, que todo exercício que o elétron estiver fazendo rotação horária ou anti-horária vai ser sempre o mesmo valor. Normalmente ele é indicado, ok? E aí a gente vai fazer alguns exemplos para vocês entenderem como que a gente usa esses números quânticos, tá? Eu tenho aí o sódio, né? Ele vai ter um número atômico 11, então tem 11 elétrons. E aí a gente retorna lá na nossa distribuição eletrônica, ó. Fiz a distribuição eletrônica dos 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, fechou 10 elétrons, né? 3s1, que ele tem 11 elétrons. E aí a gente vai fazer os números quânticos do elétron mais energético. Lembra que a gente viu que o último a ser distribuído é o subnível mais energético? Então, qual que é o elétron mais energético? É o que está ali, é o último que foi distribuído desse subnível, beleza? Então, vamos lá, é o 3s1. O que eu tenho? Primeiro número quântico lá, número quântico principal, é o N. Ele indica a camada. Então, qual que é a camada que eu tenho aqui, ó? 3, né? É o nível 3, então vou pôr o valor 3. O L indica o subnível. Então, qual que é o subnível que eu tô vendo aqui? O S. E aí, lembrem que ele começa do 0. Então, S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Então, o S é simbolizado por 0. Então, meu número quântico secundário aqui é o 0. Número quântico magnético, né? Eu vou representar o orbital. E aí, o que vocês precisam ver, ó? Eu tenho representado por M, né? Eu tenho um elétron só. Então, eu vim aqui e coloquei um elétron dentro desse meu orbital. Se eu só tenho um orbital, meu valor é 0 também de M. E aí, meu spin, de acordo com a apostila de vocês,
ele fica menos meio, tá? A gente está adotando aqui que quando a setinha fica para cima, então tá no sentido anti-horário, eu tenho o spin menos meio. Se a seta estivesse para baixo, estaria no sentido horário, eu teria o mais meio, beleza? Próximo e último, né? Peguei só 2 exemplos hoje. Oxigênio, número atômico 8, tá? Então, fiz a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p4. A gente tem aí os números quânticos do elétron mais energético. Então, a gente, de novo, vai para o subnível mais energético. Aqui, o último que foi distribuído, 2p4. Então, vamos lá. Número quântico principal indica o nível, ó. Então, o 2. Número quântico secundário, ele indica o subnível. Então, S é 0, P é 1. Então, 1. Número quântico magnético. Lembrando que o P ele pode até 6 elétrons, então eu tenho 3 orbitais. Na distribuição aqui, né, do oxigênio, eu tenho 4 elétrons, então tem que distribuir esses 4 elétrons. Só que o que é importante que vocês saibam? Existem algumas regras, tá? E uma dessas regras é, eu não posso ter 2 elétrons no orbital se tem algum orbital vazio. Então, primeiro, eu vou ter que fazer o quê? Distribuir todos os elétrons virados para cima, tá? Fui lá distribuir 1 e 1, né? Fiz aqui 1 no primeiro orbital, 1 elétron no segundo orbital e o terceiro elétron aqui no terceiro orbital. Essas setas, tá? Elas simbolizam elétron. Eu só vou distribuir, né? Aí agora eu volto para o quarto elétron. Aí eu volto aqui para o primeiro orbital, ó. E distribuo o quarto elétron. Por que eu tenho que colocar agora, né? Coloquei primeiro as setas viradas para cima e agora eu vou fazer elas viradas para baixo. Por quê? Porque dois elétrons eles não podem ter o mesmo comportamento num átomo. Então, eu não posso ter no mesmo orbital 2 elétrons com rotação horária ou 2 elétrons com rotação anti-horária. Eles sempre vão estar com movimentos opostos. Então, por isso. E aí, qual que é o elétron mais energético? Esse último que foi distribuído aqui, ó, essa setinha aqui. Então, ele ficou, né? Se o meio é 0, para a esquerda é menos 1. Então, aqui é meu valor menos 1, tá? Então, número quântico magnético menos 1. E meu spin, ele ficou para baixo? A gente adotou lá no primeiro que quando a setinha ficou para cima, era menos meio. Então, se a setinha ficou para baixo, ela vai ser mais meio. Gente, então a aulinha de hoje vai um pouquinho mais rápida, né? O conteúdo é um pouco mais simples, talvez. E aí, então, pratiquem aí e não deixem de tirar as dúvidas, beleza? No nosso próximo encontro. Beijinhos!